Fala, moça! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você está assistindo isso, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino. Se inscreve aqui no meu Instagram. Esse daqui é o Dom Pedro II e esse daqui é o... Oi, eu sou o Justininho. Olha só, ele fala! Então vamos lá, pessoal. Hoje, então, já que você fala, Justininho, por que você está vestido assim, Eu hein? tô vestido de Dom Pedro II. Dom Pedro II adorava fotografia, por isso que eu tô vestido assim. Muito bem! É verdade. Sabia que o nosso querido Dom Pedro II foi um grande amante das artes fotográficas. O tema da nossa aula de hoje será o fim do Império. Qual império que chega ao fim? Isso mesmo. Nós vamos chegar ao fim do segundo reinado e de todo o Império Brasileiro. Só para você recordar, quando nós falamos em Império Brasileiro, nós estamos falando da independência do Brasil, 1822, até 1889, com a proclamação da República. Este período entre a independência e a proclamação da República nós chamamos de Império Brasileiro. Mas, como já diria Neo na Matrix, tudo que começa tem fim. Mas calma que eu voltei! Pessoas do meu coração, então hoje nós vamos comentar um pouco com vocês sobre como aconteceu o fim do segundo reinado, por consequência, o fim do período imperial e como foi essa articulação neste momento marcante da história brasileira. Tranquilos? Vamos embora? Só para ver ele de novo, para nós não perdermos a recordação, esse daqui é o nosso querido Dom Pedro II. Já percebeu que quando nós vemos a cara do Dom Pedro II, em geral, nós vemos uma representação dele velho, com as barbas brancas. Você já pensou que talvez isso seja um discurso? Como assim, professor? É só ele pintado como velho? Porra, mas o cara viveu quantos anos? E você vai botar só a foto dele velho? Gente, nenhuma representação é por acaso. Quando eu mostro alguma coisa velha, eu quero dizer alguma coisa. Que coisa que eu quero dizer? Eu quero identificar a monarquia como algo velho que vai morrer. E que como algo velho que vai morrer, deve surgir algo novo, cheio de esperança, de progresso. O que é esse novo que nasce? A República. O que é esse velho que morre? A monarquia. Olha que doido, né? Vamos lá então, simbora! Nós já comentamos em outros vídeos, procurem aí para trás, os tópicos mais importantes sobre o segundo reinado, que seriam a questão do café e da imigração, com a substituição da mão de obra negra escrava pela mão de obra imigrante, com destaque para os italianos. Já comentamos sobre a escravidão como uma instituição e de forma impregnada na Constituição da sociedade brasileira, que nós podemos dar o nome de um racismo estrutural. Comentamos sobre um surto de industrialização que o Brasil passou com o Barão de Mauá e, por fim, mas não menos importante, a Guerra do Paraguai, que trouxe algumas transformações ao Brasil imperial, sobretudo o fortalecimento do exército, que vai se associar com as questões republicanas e escravocratas, que eu vou entrar agora exatamente nesse assunto. Esses 4 temas nós já debatemos, estão em outros vídeos. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre alguns elementos que contribuíram para o fim do segundo reinado. Que são eles? A questão religiosa. Recordar é reviver. Nossa primeira Constituição, 1824, Dom Pedro I, ele coloca um estatuto chamado do padroado. O que era o padroado? O padroado dizia que, no Brasil, a igreja, qual igreja? Católica, apostólica, romana,
estava submetida ao Estado. Quer dizer que o Papa mandava alguma coisa, chegava aqui no Brasil, passava pelo imperador e depois chegavam até os bispos, arcebispos, padres e por aí afora. Compreendeu? Então, primeiro tinha que passar pelo imperador. Quer dizer que o imperador no Brasil mandava na igreja. É isso que era o regime do padroado, de uma maneira bem simplista. E qual foi a questão religiosa? Por alguns problemas que vinham acontecendo na Itália, o Papa resolveu decretar, dentre outros probleminhas, a expulsão dos maçons. Eu sei que isso aí é coisa do capeta. Nossa, que ignorância, Justininho. Você quer saber o que é maçonaria? Deixa um comentário aí embaixo, que se o pessoal pedir, eu faço um vídeo explicando só sobre o que é maçonaria. Beleza? Mas vamos lá. O importante para nós agora é que a Igreja Católica manda banir os maçons das igrejas, dos cultos religiosos católicos. Só que Dom Pedro II tinha à sua volta vários assessores, amigos e figurões da política que eram maçons. Olha o que aconteceu. A ordem veio, o Papa. Ô, tira aí, maçom aí, pode mais não na igreja, viu? Aí o Dom Pedro do lado de cá olhou e falou, não, beleza, é para expulsar os maçons. Não pode, meus amiguinhos. Dom Pedro não cumpre a determinação do Papa, não expulsa os maçons da igreja brasileira, mas alguns bispos, padres, ouvem, ou melhor, leem a carta, recebem o WhatsApp, não, é brincadeira, gente. Mas eles ficam sabendo da notícia e resolvem por conta própria cumprir as determinações da igreja, discordando de Dom Pedro II. Começa aí um choque. Tanto que Dom Pedro II chega a mandar prender alguns bispos que descumpriram a determinação deles. Resultado, se as relações entre católicos e Dom Pedro vinham bem, agora se esfacelou. Ó, cuidado, hein? Não quer dizer que a igreja vai defender a queda de Dom Pedro II. Quer dizer que, se em algum momento alguém gritar Para, Dom Pedro! Isso mesmo. Vai, Justininho, de novo. Para, Dom Pedro! Fora Dom Pedro, o que a igreja vai fazer? De conta que nem existiu. Não é que ela defende a queda, mas ela se omite da questão, o que já é um fato bem complicado, né? Outro elemento, a questão abolicionista. O Brasil é o último país a abolir a escravidão. O último! Todos os outros da América aboliram a escravidão antes. Mais de 5 milhões de negros escravizados na África vieram exclusivamente para o Brasil. Isso significa que a escravidão ela vai se entremeando pela sociedade brasileira e a conformando como uma estrutura sobre a qual a sociedade brasileira se ergue. Quando em 1888, olha aí, hein? Um aninho antes de cair o Império, a princesa Isabel vai lá e assina a famosa Lei Áurea e coloca fim à escravidão. O movimento daqueles que já não iam muito bem com o Dom Pedro, por Dom Pedro II vindo assinando aquela série de leis contra a escravidão, fala, vai acabar com a escravidão? Nós vamos acabar com o Império. Percebam que a questão é muito pessoal. Olha como é que a República Brasileira vai sendo construída. Eu não estou preocupado com a questão do povo, eu não estou preocupado com pobreza, eu não estou preocupado com desigualdade, com educação, com violência. Eu não estou preocupado com nada disso. A minha preocupação é, Dom Pedro acabou com a escravidão? Me atingiu na minha economia, na minha forma de produzir? Beleza, então eu lhe atinjo. Olha como é que no Brasil a questão pública se mistura com a questão privada. Vou até deixar uma indicação de um videozinho meu aí, que eu falo sobre o patrimonialismo, que é essa confusão entre o público e o privado na história do Brasil. Olha como é que nasce. Por uma questão que é de foro privado, eu faço um ataque público. É como, por exemplo, se um presidente se utilizasse das suas redes pessoais para legislar. Não estou dizendo que isso acontece, tá? Mas é o uso de algo privado como bem público. Olha a mistura. Isso é uma cara do Brasil, né?
questão republicana. O que é uma questão republicana? Sabe o que é república? República, res pública, coisa do povo. Não interessa o que é bom para mim, não interessa o que é bom para você. Interessa o que é bom para nós, como sociedade. Inclusive, se eu for um líder republicano, pode acontecer de eu tomar uma decisão que seja ruim para mim no foro pessoal, mas isso não importa, porque o que importa é o bem comum. Ah, que beleza, olha como é que o Brasil está nascendo! Você imagina lá em 1889 as pessoas no Brasil pobres, distante, num verdadeiro vazio democrático, negros, mestiços, gritando na rua. Direitos políticos, eu li Robespierre, eu li Rousseau, eu me inspirei nos franceses. Bicho, o cara queria arrumar o que comer. Percebe que a república começa a nascer em um grupo muito específico de pessoas? Essa questão republicana está muito ligada aos fazendeiros de café do interior de São Paulo, sobretudo na região de Itu, pessoas muito ricas, que na verdade estavam mais interessadas em construir um regime de poder que fosse ligado a elas do que um regime de poder que fosse para o bem público. De novo, olha os interesses privados se sobrepondo ao espírito público. Olha como a República Brasileira nasce sob a égide do patrimonialismo. Ó, palavrinha difícil! Assiste meu vídeo sobre patrimonialismo e descobre o que é isso. É assim que a República Brasileira começa a nascer. E aí, para colocar uma pitadinha no meio disso tudo, olha quem aparece? Eles, que sempre estiveram à espreita. Menosprezados pelo Império, desde a Guerra do Paraguai haviam se fortalecido. Nas fileiras da guerra, tínhamos negros, mestiços, que lutaram lado a lado. Quando voltam da Guerra do Paraguai, são menosprezados pelo Império. Mas vê, inclusive, que a questão da discriminação racial não era algo que determinava as relações humanas. Então, esses militares, eles passam a defender ideias abolicionistas, que começam por meio do positivismo de origem francesa, pois a pesquisar lá, Auguste Comte, começa a penetrar no Brasil e vai, por meio dos militares, reforçar essa linha republicana, ordem e progresso, lema positivista que está onde? Lá na sua tia da quarta série, está onde? Na bandeira do Brasil. Tranquilos? Olha que massa. Então nós temos a igreja pedindo o fim do segundo reinado. Não! Mas não era mais uma amiguinha de Dom Pedro. Nós temos a questão dos fazendeiros, elite financeira brasileira, grandes proprietários de terra, ganhando o apoio dos grandes cafeicultores do interior de São Paulo, que passam a defender ideias republicanas e agora ganham o poder das armas. E é assim que a República vai ser proclamada do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, que até o dia 14 de novembro de 1889 tinha o prazer de dizer "Eu sou amigo do imperador", era monarquista. No dia 15 é o cara que proclama a República. Será que disseram para ele que ia ser o primeiro presidente? E aí ele se encantou? Virou, foi rápido, né? Então um cara que era um marechal, que era um cara do exército, monarquista, se declara o líder republicano. Bastante influenciado por Benjamin Constant. Depois procura aí quem é ele, viu? Tem muitas cidades aí no Brasil que tem a rua Benjamin Constant. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, erguendo a sua espada, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, ergueu a sua espada e disse: não é independência ou morte. Ele não disse porcaria nenhuma. Ele proclamou a República, e proclamar a República sob o comando dos militares, com o apoio das elites fundiárias e o movimento que era contrário à escravidão no Brasil, esse movimento abolicionista, vão dar as bases para erguer a República no Brasil. Então, diria José Murilo de Carvalho, criamos a República, agora precisamos criar o cidadão republicano. Tá vendo?
Brasil tornou-se independente em 1822. Quem eram os artífices da independência brasileira? Os grandes proprietários de terra, um Brasil, um país extremamente desigual, e assim permaneceu. Teve participação popular na independência do Brasil? Brasil livre, povo na rua! E agora nós temos a proclamação da República. Nós temos a participação popular? Cadê a participação do povo? Cadê a constituição de uma verdadeira república brasileira? Ah, professor, mas é comunismo. Ah, dá até medo de ouvir um cara falar isso. Eu estou lhe dizendo, ô cabecinha, que lutar e defender as pessoas para terem condições de luta é uma condição de humano. Não é de socialista, não é de capitalista, é ser humano. É defender e lutar para que as pessoas tenham condições de se colocar no mundo e aí sim poder competir. É dar igualdade de competição. Não é dizer que as pessoas são iguais e, portanto, viverão iguais, porque as pessoas não são iguais. Nós estamos falando do campo político, nós estamos falando do campo econômico, nós estamos falando das disputas intelectuais. É para isso que o Estado republicano deve agir, para dar condições às pessoas para que elas possam se postar no mundo e conseguirem conquistar a sua sobrevivência e existência. Agora, será que o nosso Estado republicano se constitui assim? Ou ele vai se erguer a partir de um militar que era monarquista até o dia 14, vira republicano dia 15, sustentado por uma elite agrária que constrói uma república com interesses privados e não interesses públicos? Essa é a república que nasce no Brasil. Logo na sequência dos eventos do dia 15, o nosso imperador, Dom Pedro II, vai ser comunicado do fim da monarquia, vai receber um convite para deixar as nossas terras. Ele junta as suas malinhas e vai em direção ao exílio que acontecerá em Paris, na França, onde ele viverá os seus últimos anos e morrerá sem nunca regressar à terra brasileira. Tranquilo, crianças do meu coração? Espero que vocês tenham curtido. Esse é o finalzinho do segundo reinado. Espero que vocês tenham compreendido que o segundo reinado termina por uma competição de poderes das pessoas que sustentaram o próprio reinado, o próprio império, mas que em um determinado momento se sentiram com as suas possibilidades políticas limitadas pelo próprio imperador e decidiram que era hora deles mesmos ditarem os rumos da política e da economia brasileira. É aí que começa a República Velha, a seguir cenas do próximo capítulo. Em seguida, veremos a República Velha, a República Oligárquica, o que farão, como vivem, onde estão os cafeicultores. Obrigado a todos vocês, espero que tenham curtido, dá um ok, compartilha, beijo no coração, tamo junto.